Acreditação ONA, agora assunto novo, impacto ambiental, complicou mais ainda no sentido de como eu vou produzir evidências de um termo tão complicado, tão genérico e tão amplo. E isso, pessoal, é o núcleo principal do Manual da ONA. O Manual da ONA exige algumas evidências e a gente fica com aquele sabor amargo quando recebe o relatório da auditoria dizendo que teve um parcial conforme, uma oportunidade de melhoria, uma não conformidade, mas, meu Deus, eu fiz tudo, por que eu recebi esse tipo de relatório? Com esse tipo de observação, com esse tipo de registro, fica aquele sabor amargo e você não entende por que isso acontece. Meu nome é Célio Luiz, sou consultor de gestão da qualidade há mais de 40 anos, trabalho com a ONA desde 99. E um detalhe importante para você saber, eu já trabalhei como instrutor, como professor, formando avaliadores da ONA. Fui avaliador, lógico, por mais de 15 anos e entendo muito bem como eles pensam, entendo como eles cobram. Eu ensinei eles a como fazer isso, muito vale, centenas de avaliadores eu treinei. Então, o meu papel aqui é ensinar vocês a ter evidências disso. Não só trabalhar, não só produzir documentos, procedimentos, relatórios, mas também saber mostrar, evidenciar, didática de apresentação, onde que muita gente perde pontos nas avaliações. Caso você queira conversar com a gente, alguns dos nossos serviços estão aqui. Todos os serviços, mentoria, consultoria, diagnóstico, qualquer tipo de repertório sobre a ONA, a gente tem presencial ou à distância. É só você clicar lá. O mais legal de todos também e fácil para você é o Tira Dúvidas. O Tira Dúvidas está com um problema sério, está na auditoria, precisa fazer um esclarecimento. Você clica lá, você vai ter um link aqui embaixo na descrição. Você acessa o link, escolhe o horário disponível, faz o pagamento, tudo seguro, e você vai conversar comigo e você vai tirar todas as dúvidas. O pessoal está adorando. Eu tive que abrir mais 2 horários porque a agenda está lotada, pessoal, mas eu consegui abrir mais 2 horários, então aproveite bem isso. Lembra de curtir, compartilhar, escreve algum comentário que a gente vai continuar a interpretação desse temido impacto ambiental que a ONU inventou agora para os hospitais, clínicas e laboratórios, que já tem quase nada para fazer, né, pessoal? Vamos lá? Parte 2 de impacto ambiental e já vamos para o primeiro requisito de hoje, o 1.6, né? 13, 1.6 ou 1.3, 1.1.6. Né? Vamos lá. Adotar práticas de administração responsável de recursos, promovendo o uso consciente, ético, sustentável de suprimentos, materiais e processos de aquisição, de forma a minimizar o impacto ambiental e desperdícios, equilibrando as necessidades assistenciais e os interesses da sociedade e das futuras gerações. Bom, como é que eu materializo o uso racional de recursos naturais e materiais? Né? Vamos ler as orientações, aí no final eu vou focar ali para vocês como você vai produzir evidência para isso. Então, qual que é a orientação? Eu devo ter uso racional de recursos naturais e materiais. Considerar o ciclo de vida e o impacto ambiental desse produto. Redução de uso desnecessário de determinados insumos. Compra sustentável com critérios ambientais, sociais e econômicos. Redução de embalagens, quando for o caso. Priorizar materiais recicláveis e biodegradáveis. Reciclagem e reutilização com segurança assistencial, lógico, desde que isso seja possível. Ainda, revisão de prescrições e exames para evitar excessos de prescrição de exames. Redução de desperdícios em alimentação e suprimentos, digitalização e redução de papéis, ou de papel, substituição de materiais por alternativas sustentáveis, análise ou avaliação crítica de descartáveis, o equilíbrio com segurança, priorizar fornecedores sustentáveis, integração com estratégia organizacional, uso de metas e indicadores. Nossa, Célio, muito teórico isso, nossa, muito bacana esses slides que você fez, esse resumo que você fez, mas como eu traduzo isso mostrando evidências dessas práticas? Então, primeiro, o que eu sugiro para vocês? Crie um procedimento bem genérico, bem amplo sobre impacto ambiental, onde você vai descrevendo o quê? As políticas, Ou seja, o que você vai escrever? Você vai colocar mais ou menos isso aqui, ó. Todas essas orientações que eu coloquei para você, você vai colocar nesse documento. Não assim em tópicos como eu coloquei, você vai escrever um pouquinho, vai florear um pouquinho mais cada item desse.
E depois o que você vai fazer? Você vai abrir subtítulos, tá? E onde que você vai aproveitar e produzir evidência? Nesses subtítulos. O que você vai colocar? Qual que é a diretriz de compra? Então, como é que você faz a compra? Nem sempre no hospital eu consigo priorizar aquele fornecedor que tem uma entrega mais sustentável. Mas você coloca lá, por exemplo, lá na qualificação do teu fornecedor, em vez de você perguntar só se ele tem responsabilidade técnica, se ele tem alvará, se ele tem boas práticas de manipulação do produto, você inclui mais uma perguntinha, que ela não precisa ser obrigatória, ela pode ser uma perguntinha desejável. Possui material reciclável, tem transporte sustentável. Você pode incluir perguntinhas, você percebe? Que talvez o teu leque do fornecedor no Brasil não vai ser essa realidade, entendeu? Mas, às vezes, se você tiver lá o mesmo fornecedor, vamos partir do pressuposto que você conseguiu, né? Você tem o mesmo fornecedor de medicamento, que tem um transporte lá com carro elétrico e outro a combustão, mas é o mesmo preço. Qual que você vai privilegiar? Você vai privilegiar o de impacto ambiental, aquele que tem menos impacto ambiental. Então, você percebe dificilmente na prática essa teoria bonita da ONA de colocar isso, né, de avaliar os fornecedores socioambientais corretos. Não vai ser na prática, mas você coloca na qualificação essas perguntas. Então, você está produzindo evidências para o avaliador. Olha, eu estou priorizando, eu só não estou encontrando no mercado isso. Eu priorizo isso, mas não apareceu ainda algum nesse sentido. Ou olha aqui, até encontrei um aqui, mas o preço dele é 3 vezes mais caro. Mas da onde que você vai ter essa comparação, essa conversa que você está procurando um fornecedor mais ambientalmente correto? Tem que estar em algum lugar, tem que ter uma evidência, tem que ter um papel escrito em algum lugar. Qual que é o papel escrito? Na qualificação do fornecedor. Aí você vai justificar, olha, eu não encontrei. E se encontrou, você vai colocar, ó, eu tenho aqui o preço fulano, mas ele é 3 vezes mais caro, inviável. Eu gostaria de usar que a entrega do medicamento fosse feita de bicicleta, ambientalmente correta, mas não vai dar. Percebem? Então, você demonstra preocupação e transfere o problema pro Brasil, para a tua cidade, para a rede de fornecedores. Mas você está demonstrando essa preocupação, tá? Uma dica bem legal. E você vai avaliar, justamente isso que eu acabei de falar. Então, o programa de reciclagem de resíduos, de lâmpada, de bateria, você pode fazer, Já em mercado tem isso. Você coloca um guichezinho lá na frente para o próprio paciente trazer a pilha que ele usa para descartar, algum material descartável, por exemplo, medicamento, já vi, é muito comum em farmácia. Põe lá na recepção do hospital, lá um guichezinho lá que você está tendo preocupação com isso, que você está analisando isso, e não a pessoa chega lá e descarta o medicamento ali. Então, uma preocupação ambiental em relação a isso. Digitalização, melhor falando, de documentação, tudo que você puder digitalizar, não arquivar fisicamente, usar aquele material, aquele papel para que você consiga descartar ele, reaproveitar ele, as auditorias ambientais que você pode fazer, o relatório dessa cadeia de suprimentos, campanhas de conscientização são extremamente importantes para você poder fazer isso. Então, traduza tudo isso num documento, num procedimento, e aí você vai determinando onde que você vai fazer. Então, a diretriz de sustentabilidade, que eu acabei de falar, a avaliação desses fornecedores, os programas de reciclagem que você tem, a evidência, por exemplo, de digitalização, de documentos, reaproveitamento desse papel ou de não uso desse papel. As auditorias ambientais, você pode montar uma auditoria ambiental para fazer essa verificação, o comitê de qualidade pode fazer isso, a auditoria interna pode fazer isso. Coloca lá na auditoria interna um tópico, avaliação ambiental também, o relatório dessa cadeia de suprimentos e, principalmente, evidências de treinamento e campanhas de conscientização, tanto de colaboradores quanto do público que você atende nesse hospital, tá, pessoal? Tudo traduzido através de procedimentos, fluxos e formulários. E o próximo? Avaliar periodicamente o desempenho ambiental da organização, compreendendo os resultados obtidos, analisando causas, revisitando ações e fortalecendo a resiliência frente a riscos ambientais e mudanças climáticas. Isso nós estamos falando já de nível 2. O que o próprio manual orienta?
avaliação contínua e sistemática do desempenho ambiental, através do quê? De indicadores que você vai evidenciar, através de planos de ação, através de com indicadores que você pode utilizar, por exemplo, energia, água, resíduos, emissão de carbono, entre outras situações que você pode utilizar dentro do seu próprio hospital, né? Eu dei o exemplo no momento anterior, né, de medicamentos que o pessoal de repente pode descartar ali no hospital e você dá a destinação final. São ações sociais que você pode monitorar através de indicadores. Analisar tendências, isso tudo através, né, de indicadores, variações, reincidências de fatos no ambiente climático. Análise de causa para resultado abaixo da média, da meta, aliás, não média. Revisão e ajuste de plano de ação, inclusão de pegada de carbono como métrica central. E ampliação progressiva de escopos. Então, o que é o nível 2? É avaliar o resultado dos indicadores e o resultado dessas ações, desse plano de ação. Então, não adianta eu ter uma série de ações, mas e daí? O que está acontecendo? E no dia da auditoria eu falo, eu tenho 32 planos de ação. Tá, mas daí o que produziu esses 32 planos de ação? Você percebe que cada plano de ação tem um conjunto de atividades, tem um conjunto de pessoas envolvidas, que isso vai produzir um resultado. Então, essa tradução desses vários planos de ações, o que isso mudou? Então, isso tem que estar resumido em algum lugar. Tem que ter uma análise crítica disso dentro desse plano de ação, uma visão global do que aconteceu com essas ações, ok? O impacto na continuidade assistencial, planos de mitigação e contingência, né, o plano de riscos, o mapa de risco, medidas de adaptação e resiliência em relação, ou seja, como é que eu vou trabalhar aqui, né? Bom, se eu tenho um hospital que eu fiz tudo que eu podia, mas ele está do lado de um rio. Então, o que eu posso fazer, que mudanças que eu posso adotar dentro do meu hospital, dentro da estrutura, para eu ter a resiliência necessária para entender esse impacto ambiental. O monitoramento contínuo dessas metas ambientais, reporte para instâncias reguladoras, se for o caso, né? Integração com a governança organizacional, ou seja, todo esse impacto ambiental, toda essa preocupação ambiental tem que estar escrito lá no planejamento estratégico, em algum capítulo, lá, o subcapítulo tem que ter alguma coisa falando sobre o impacto ambiental. A influência em decisões estratégicas e investimentos, redução de emissões e otimização de recursos. Pessoal, como é que você vai fazer isso? Um relatório de desempenho com análise crítica, pegando diversos pontos. Então, todas as ações que você fez, quais são as vertentes, se é energia, se é água, se é reciclagem, se é gestão do resíduo, se é alguma campanha social, né? Comparar isso ao longo do tempo, o inventário, né, do GE atualizado, né, então do gasto, né, de quanto que isso teve, de quanto que gerou todo esse processo, plano de ação revisado, o protocolo de substituição de insumos críticos quando for possível e pertinente e o planos de contingência ambiental. A integração com matriz de risco, compras sustentáveis, lembra da dica que eu dei do formulário, os programas de compensação de carbono, se for possível, tem que analisar, às vezes a gente consegue fazer esses programas, principalmente, né, com patrocínios, a gente consegue verificar, e principalmente, pessoal, divulgação pública desses resultados, da preocupação ambiental. Próximo, um requisito core, também de nível 2, incorporar a sustentabilidade ambiental e seu impacto na revisão da estratégia da governança. Ou seja, então, como falei para vocês no item anterior, coloque um capítulo lá no planejamento estratégico sobre impacto ambiental. E lá você faz o resumo das ações que foram feitas no ano anterior, o que se propõe fazer no próximo, quais são as metas, os indicadores estratégicos. Ou seja, a gente pode dividir esse incorporar em alguns aspectos que eu coloco para você. Então, uma análise estratégica ambiental, ou seja, avaliação do impacto ambiental nas atividades, a revisão periódica desses fatores ambientais, ver se está mudando ou não, identificação de riscos e oportunidades, a integração com a continuidade assistencial, ou seja, é a análise da estratégia ambiental. Então, põe lá, abre um capítulo lá no planejamento estratégico, impacto ambiental. Subcapítulo, análise estratégica ambiental. E discorre sobre esses temas que eu coloquei para você. Depois, o que você vai fazer? Né? Você vai, além dessas questões aqui, né, da atividade ambiental, o que você vai fazer? Integração, a estratégia organizacional. Né? Você vai organizar a operação. De que maneira? Com sustentabilidade e com critério estratégico.
Inclusão no planejamento institucional, acabei de falar no planejamento estratégico. Definição de metas ambientais. Implementação de iniciativas sustentáveis. Percebe? Opa! Então, né, nesse ponto aqui, o que eu faço? Eu analiso o impacto ambiental, faço como se fosse um SWOT, né, da estratégia ambiental. Faço basicamente isso. É isso que tem que ser feito aqui, pessoal. Bom, feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer estratégia organizacional, né? De que maneira isso vai ser sustentável, isso está dentro do nosso planejamento, nós temos metas a serem atingidas e as iniciativas sustentáveis. Aí nós vamos para a governança ambiental. De novo, o que você vai escrever lá? Qual que é a estrutura formal da governança relacionada a impacto ambiental? Criação de comitês e grupos de trabalho e participação da alta direção. Então, você pode colocar no comitê de qualidade, criar um comitê específico para isso, para impacto ambiental. Né? A integração transversal na organização, ou seja, atingir todos os setores. Né? Não importa o setor que está, é a integração transversal na organização. Finalmente, a gestão operacional, que é controle dessas emissões e riscos ambientais através de indicadores, redução do consumo, né, desses recursos e resíduos desde que for possível, uso de indicadores de desempenho ambiental. E o planejamento e execução de todo esse contexto que você vai estar descrevendo lá no planejamento estratégico vai ser traduzido através de planos de ação, com prazos responsáveis, definição de indicadores e monitoramento e acompanhamento contínuo dos resultados. Tá? De que maneira, então, a gente pode trabalhar isso de uma transparência e engajamento que você vai colocar. Tudo isso tem que ser transparente, ou seja, essa comunicação institucional tem que estar estruturada, divulgando isso através de folder, de mensagem no computador, o grupo de WhatsApp. Tem que comunicar que realmente há uma preocupação com o impacto ambiental. Transparência dos resultados, conseguimos, não conseguimos, não conseguimos trocar fornecedor, conseguimos reduzir o consumo de água, conseguimos reduzir o consumo de energia elétrica, trocamos por uma energia solar, poço artesiano, sei lá. Então, você tem que demonstrar a transparência dos resultados e engajar os colaboradores e essas partes interessadas nessa vontade de reduzir o impacto ambiental. Ainda você pode ter um plano institucional aprovado, você pode estar lá, né, o resumo no planejamento estratégico e você criar um procedimento, um plano geral que engloba tudo isso que eu falei, né, as atas de comitês de sustentabilidade, os programas que você fizer, põe tudo no documento, faz um POP. Né? Então, dentro desse POP você vai dizer tudo que você vai fazer, os programas, e cria um formulário que é o modelo lá do programa. Então, você vai usar o formulário e o procedimento fica como política e diretriz, e os formulários como os planos que você vai fazer para aquele ano, para até você não ter que ficar mudando o procedimento todo ano. Né? Então, as atas de comitê, os programas estruturados, as diretrizes ambientais publicadas, né? Leia-se diretrizes, procedimentos. A comunicação institucional e os mapas de risco ambiental. Célio, eu já tenho meu mapa de risco aqui, que eu uso aqui para assistência, eu tenho que fazer um outro separado? Não, uso o mesmo. Só acrescenta lá e classifica que isso é o risco ambiental. Você vai usar a mesma linha de raciocínio que eu já passei em outros vídeos, vai classificar, vai descrever o risco, vai fazer o efeito potencial, ações preventivas, vai fazer o NPR, vai fazer a contingência no mesmo documento. Não precisa abrir outro mapa. No mesmo mapa de risco, você já coloca lá o risco ambiental também. Ainda, planejamento estratégico, já citei para vocês, indicadores de consumo, os planos de mitigação e planos de ação, as atas, né, da alta direção que envolveram essa discussão também, e as campanhas e treinamentos são as evidências que a gente tem. Tá? Então, esse aqui é o nosso item core, o item 1.8. E agora, indo para o próximo requisito, o 1.9, nível 3, né? Aqui nós estávamos aqui já falando do nível 3, basicamente, no nível 8 nós encerramos, né, a discussão sobre nível 2, né, daquela gestão, e agora no nível 3, sempre lembrando que nós sempre tivemos essas duas marquinhas, a gente está falando do nível 3, é demonstrar efetividade, demonstrar o resultado dessas ações de sustentabilidade. Então, traduzir todos os planos de ação no que eles produziram de efeito, num relatório unificado, né? Consolidar esse compromisso através desse relatório. Então, anualmente, o que eu vou fazer? Qual que é a melhor dica? Faz lá um relatório das ações que foram feitas e faz um resumo disso. Então, não adianta você ter 32 planos de ação, 45 indicadores, no dia da auditoria o avaliador pede para você
Como é que você demonstra efetividade? Você começa a mostrar os teus 32 planos de ação. Não, ele não quer isso. Ele quer que você demonstre a efetividade. O que esses 32 planos de ação, esses 45 indicadores causaram? Você resume tudo isso em 2, 3 páginas, que é o relatório de efetividade das ações de sustentabilidade ambiental. Já tem até o nome para vocês, ó, tá vendo? Relatório de efetividade das ações de sustentabilidade ambiental. Que você vai reunir tudo que você fez em relação àquilo, indicadores, plano de ação, atas, e vai indexar e traduzir todas essas ações, o que produziu de resultado. Então, demonstração está aqui, ó, né? Olha, ó, demonstração de resultados concretos, sustentabilidade como prática integrada. Né? Você evidencia quando? Que toda vez que você tem essa rotina de fazer esse relatório, você está demonstrando que você tem uma sustentabilidade como prática integrada. A cultura organizacional, os resultados mensuráveis, ou seja, tem que ser matemático, tem que ser indicador, a gestão dos recursos ao longo do tempo, da cadeia, se você conseguiu fazer mudanças ou não, redução, evidência da redução de desperdício, a resiliência a crises ambientais, ou seja, a tua preparação para aquilo, e a continuidade da assistência em eventos extremos, que se eventualmente aconteceu, como é que você fez, como é que você organizou isso. Além do mais, o que é importante? Para nível 3, o histórico do engajamento. Não é engajamento dos colaboradores e comunidade naquele ano, não. Nos últimos 3 anos, qual foi o engajamento dos colaboradores? Como eles participaram? Através de ata, através de treinamento, através de campanha, através de simulado, como que você demonstra para mim, como é que você evidencia para mim que foi feito isso. A comunicação transparente ao longo do tempo, a revisão contínua dos resultados, que você vai fazer lá no planejamento estratégico, e ajuste das estratégias. Tá? Então, como evidência, são os relatórios dessas metas atingidas, o relatório que eu falei para vocês, né, da efetividade de ações de sustentabilidade ambiental, a redução comprovada dos consumos, substituição de insumos críticos, mas tem que estar registrado em algum lugar, percebe? Não é no dia da auditoria, poxa, vou lembrar o que eu substituí há 2 anos, 3 anos atrás, não vai lembrar, entendeu? Mas agora o relatório conjunto, rastrear, você pode colocar, olha, no plano de ação número 44 do ano tal, foi feita uma troca de um fornecedor. Então, é só colocar a rastreabilidade disso. Então, percebe? Se o auditor quiser ver, está aqui, está rastreável, localiza o plano de ação, localiza a ação. Percebe? Mas precisa ter uma estrutura, uma didática, uma organização de informações. Então, plano de contingências testados, né, as simulações, protocolos adaptados, dados de engajamento, relatórios públicos, se for o caso para vocês, indicadores, revisão desses planos, o conjunto de plano de ação. Tudo isso você pode colocar lá no almanaque da qualidade, no relatório, né, de indicadores e metas, desafio, e histórico, né, e a história, né, o histórico do plano de ação. Pois é através desse histórico, da reunião desses históricos, da análise crítica deles, que a gente vai conseguir evidenciar o nível 3 como consequência, pessoal. Lembra, nível 3 é consequência das ações. Consequência das ações. Aproveitando, se está com dúvida, precisa de um atendimento mais especializado, clica aqui na descrição, nós temos o Tira Dúvida. Você consegue entrar lá no nosso site, no nosso link, faz a escolha do horário que você quer, faz o pagamento de maneira segura e a gente te atende aí numa situação de emergência ou se você quiser outros serviços, corre ali na descrição, pessoal. Lembra do like, hein? Lembra do like! Vamos lá, pessoal. O último requisito de hoje, encerrando esta parte do impacto ambiental, comunicar de forma clara e contínua a sua abordagem estratégica para cuidados ambientais sustentáveis. Pessoal, desnecessário, já num item anterior a ONA já falava isso, né? Mas aqui ele quer que assegure o quê? Que os profissionais, pacientes, usuários dos serviços compreendam e participem das metas dessas práticas sustentáveis. Célio, como é que eu vou fazer isso? Uma campanha, né, um treinamento, né, gincanas, ou seja, de que maneira você vai promover essa conscientização ambiental? O engajamento das equipes, a integração com a qualidade e a segurança, de que maneira você vai comunicar isso de maneira efetiva. Célia, mas agora eu tenho tanta coisa para comunicar. Vai anotando tudo que você tem que comunicar. Pautas. Às vezes a pessoa esquece, né? Agora eu tenho que fazer comunicação de resiliência do paciente para ele respeitar a cultura, a religião do paciente. Agora eu tenho que respeitar, fazer a comunicação daquilo. Vai reunindo todas essas comunicações que você tem que ter, essas abordagens que você tem que ser, que você tem que comunicar de maneira estruturada
E de tempos em tempos você vai rodando essas políticas, vai rodando essas formas que você tem que comunicar esses fatos de maneira estruturada. Então, use campanha, treinamento, sinalização, comunicação dos resultados e dos aprendizados, sendo transparente, né? Está aqui a transparência. E alinhamento com o ODS, né? Da ONU. O que é o ODS da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é da onde a ONU tirou todo esse negócio aqui de impacto ambiental, está vindo lá da ODS. Para quem nunca ouviu falar, né, esses objetivos de desenvolvimento sustentável que vão até o do ano de 2030, eles foram estabelecidos em 2015, durante a cúpula de desenvolvimento sustentável da ONU, como parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Beleza? O que nós temos então como evidência, pessoal? Está aqui, ó. Relatório das metas atingidas com interpretação, análise crítica, redução comprovada, substituição de insumos críticos, né, o histórico disso, né, plano de contingência, dos materiais testados, protocolos adaptados, dados de engajamento, relatórios públicos, indicadores de impacto real, tudo isso o quê? Histórico, pessoal, histórico. Como minha sugestão sempre coloca, né, o almanaque da qualidade, a história, né, a relação dos indicadores com as metas de desafio que foram superadas, o histórico de plano de ação, conjunto de atas, ou seja, toda a história. Nível 3 é você mostrar a história do que você fez ao longo dos 3, 4, 5 anos anteriores. Beleza, pessoal? Chegamos aqui ao final de mais um grupo de requisitos. Lembra de curtir, dá uma ajuda aqui para o professor, do consultor, né, que está dedicando tempo para vocês. Escreve algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, alguma pergunta, dá um like, compartilha com o colega. Vamos mostrar para o YouTube que isso vale a pena, que o tempo dedicado aqui está ajudando você. Então, o mínimo que você pode me agradecer é dar um joinha. Dá um joinha, já ajuda bastante. Compartilha com alguém, com um amigo, que divulgando o canal a gente consegue atingir mais pessoas e melhorar a qualidade da saúde no Brasil. Não é isso? Até mais!